Olá, meus queridos, como é que vocês estão aí? Vocês estão fazendo atividade? Estão revisando? Eu espero que sim, tudo bem? Vamos aí corrigir a nossa atividade revisional que vocês receberam aí por e-mail, tá? Então já vamos aí, sem demora, para a questão 1. A questão 1 diz: depreende-se que a linguagem é vista como um meio de interação social entre os indivíduos de uma comunidade. Partindo desse pressuposto, relate acerca da relação que se estabelece entre os interlocutores envolvidos, tá? Então, na minha visão, eu coloquei da seguinte maneira: a linguagem é primordial na relação social, pois a interação entre indivíduos define aprendizados, conceitos, percepção que só dão somente com a troca estabelecida pela socialização. Você pode ter colocado aí com suas palavras, mas que esteja dentro desse contexto aqui. Tudo bem? Então vamos para a questão 2. Defina as características que restringem essa tríade: linguagem, língua e fala. Tá? Então eu coloquei como resposta aí que a linguagem é um sistema de signos ou símbolos usados na transmissão de uma mensagem. É a capacidade de comunicação de ideias, pensamentos, opiniões, sentimentos, experiências, desejos e informações. Certinho, gente? Então, isso tudo aí é a linguagem, tá? O que é a língua? A língua é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas. É uma convenção que permite que a mensagem transmitida seja sempre compreensível para os indivíduos de um determinado grupo. E eu até comentei em sala de aula com vocês que a língua é aquilo que é formado dentro de um contexto social, de uma sociedade, né? Ou seja, a forma como a língua vai evoluindo dentro de uma sociedade, tudo bem? Então a gente pensa que a língua ela se dá pelo conjunto, tudo bem? A fala é diferente. A fala é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo que possui uma organização própria de pensamentos, ideias e opiniões. Então, a fala ela é restrita à individualidade, né? Cada um tem a sua fala. Eu, professor Jean, tenho a minha fala, você, como aluno, tem a sua fala, seus pais, cada um tem a sua fala muito própria. Então, a gente pode dizer que aqui a língua é a coletividade e a fala é a individualidade. Tudo certo, pessoal? Então, continuando, questão 3. Levando-se em consideração todo o seu conhecimento inerente ao processo comunicativo, retrata as diferenças que demandam linguagem verbal e não verbal e dê exemplo. Então, voltando aí, galera. Então, a questão 3 diz: levando em consideração todo o seu conhecimento inerente ao processo comunicativo, retrate as diferenças que demarcam linguagem verbal e não verbal e, se possível, dê exemplos, tá? Então, a resposta aqui é: a linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio da palavra oral escrita. Esse tipo de linguagem manifesta-se em nossa fala, nos textos que escrevemos, naqueles que lemos nos veículos de comunicação, bem como em propagandas, obras literárias e científicas e em tantas outras situações. Então, tudo isso daí é a linguagem verbal. Tudo bem? Só para destacar aqui, então a gente sabe que é a linguagem verbal porque vai ter o uso aí da palavra, independentemente de ser oral ou escrita, tudo bem? Então vamos lá. E a linguagem não verbal, em nossos atos comunicativos, é um tipo de linguagem que não se estabelece por meio de palavras, mas muitas vezes por meio de índices, ícones e símbolos, por exemplo, placa de trânsito, semáforo e etc. Tranquilo? Então, para destacar, a linguagem não verbal é aquela que não se usa e nem se articula oralmente as palavras. Tudo certo, pessoal? Então, continuando aí, questão 4. Defina o conceito de significante e significado. Então, significante é a imagem acústica construída em nosso cognitivo ao pensar na palavra com a junção das letras, sílabas, tonicidade, prosódia, etc. Tá?
E o significado é a completude da palavra após sua formação estrutural mental para, por fim, associar a imagem da palavra em questão. Então, lembrem-se aí que eu dei o exemplo de uma casa. Imagina que a casa está sendo construída, né? A casa precisa, primeiro você fazer a base, né? E aí você levanta uma parede, faz uma coluna, tudo bem? Então, você, quando passa na rua, você olha para aquela casa em construção e vê só essas fundações sendo feitas, você imagina que o significante é isso, é a parte estrutural, né, da palavra. É o que vai montar cada sílaba, o que vai montar cada tonicidade, tá? A forma como se fala essa palavra, então o significante é isso. E o significado é quando a casa já está construída. Você observa que a casa já está lá pintada, com paredes, janelas, o telhado, já tudo já pronto, tá? Então, a relação aí de significante e de significado é essa aí, tudo bem? Então, vamos aí para a questão 5. O signo linguístico é constituído por duas partes distintas, significante e significado. Em uma rosa teria o mesmo cheiro se tivesse outro nome. É possível compreender que o significante é a parte inteligível do signo. O que a gente comentou aqui em cima? A gente comentou que aqui em cima que o significante é a parte estrutural, né, das palavras, dos signos, né? Que os signos têm relação com as palavras. Então a gente sabe que na verdade o significante não é a parte ainda inteligível, porque essa parte ainda está em desenvolvimento lá no nosso cognitivo. Então por isso que não é a questão A. A questão B diz: significante depende do significado. Na verdade, são duas coisas que coexistem, tá? Uma vai existir devido à outra. Não é bem uma relação de dependência, é uma relação de completude, na verdade. Um completa o outro, tá? Ou seja, um não vai andar sem o outro, certo? Então, por isso que não é a B. A C diz, significado é a parte perceptível do signo. O que acontece? Essa parte aí, nós vamos observar, dentro da construção do significante, só vai finalizar quando nós conseguirmos absorver todas essas junções das sílabas, toda essa parte estrutural, tudo bem? Isso vai montar a percepção da palavra para completar a imagem. Então, por isso que não é a C. E a D diz, significante é a parte perceptível do signo, ou seja, perceptível porque você está observando a palavra, você monta essa estrutura dentro do seu cérebro. Na sua cabeça você monta essa estrutura perceptível. Tudo bem? E aí, associado a essa estrutura, nós temos a imagem, certo? Então, por isso que é a D. Tudo bem? Então, a E de significante não tem significado. Essa relação não existe porque uma coexiste com a outra, tanto o significante quanto o significado. Beleza? Então, a questão 5 é a letra D. Então, continuando, nós temos aí o texto 1 da questão 6, a Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra, situando-se a uma distância de cerca de 384.405 quilômetros do nosso planeta. Seu perigeu máximo é de 356.577 quilômetros e seu apogeu máximo é de 406.655 quilômetros. Tá? Então, segundo a última contagem, mais de 150 luas povoam o sistema solar. Netuno é cercado por 13 delas, Urano por 27, Saturno tem 60, Júpiter é o que tem mais até então e possui 63.
A Lua terrestre não é a maior de todo o sistema solar. Ganimedes, uma das luas de Júpiter, é a maior, mas nossa Lua continua sendo a maior proporcionalmente em relação ao seu planeta, com mais de 1/4 do tamanho da Terra e 1/6 de sua gravidade. É o único corpo celeste visitado por seres humanos e onde a NASA pretende implantar bases permanentes. Tudo certo aí, essa leitura? E o texto 2 diz: a Lua, tu és a Lua, linda, branca, iluminada. E como ela é minha namorada, que vejo, admiro e me ilumina toda noite. Tu és lua, minha lua brilhante, minha inspiração, meu sonho, que me invade e me fascina a cada instante. Beleza? Então, apesar de apresentar diferenças quanto à linguagem e à organização, os dois textos são semelhantes quanto ao tema. De que tratam os textos? Então, obviamente, aí o texto está tratando aí do nosso satélite natural aí, que é a Lua. Tudo certo? B. Qual dos textos apresenta o uso da linguagem denotativa? Então, lembrando, linguagem denotativa é aquela que tem o seu significado real, o seu significado de maneira objetiva, que não usa de figura de linguagem, é o significado do dicionário, né? Explique. O primeiro texto, pois a informação é objetiva, literal e formal. Então, por isso que o primeiro texto tem a linguagem denotativa. Tudo bem? Somente com a função de informar. Qual dos textos apresenta o uso da linguagem conotativa? Então, a linguagem conotativa é quando eu uso de figura de linguagem para ter uma expressividade e um destaque maior na palavra. Ou seja, a palavra ela ganha uma amplitude acima do significado original. Então, segundo o texto, porque existem figuras de linguagem com sentido poético e sentimental. Então, essas são as respostas da questão 6. Tá? Vamos lá. Questão 7. Dê o sentido conotativo e denotativo do seguinte provérbio: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu coloquei, tá, com as minhas palavras. Pode ser que você tenha feito com outras palavras, né? Mas o que importa é que esteja dentro do contexto dessas respostas que eu vou dar agora, tá? Sentido denotativo. Água corrente, mesmo em seu estado líquido, através do atrito com a pedra, cria erosões a ponto de furá-la. Então, eu coloquei que o sentido denotativo dessa expressão aqui seria dessa forma aqui, tá? E o sentido conotativo, então, seria mesmo em situações duras, ou seja, situações adversas, com resiliência é possível alcançar algum objetivo. Então, esse aqui é o meu sentido denotativo, tá? Então, continuando aí, vamos para a questão 8. Questão 8 diz o seguinte: nós temos aí a figura da Mafalda, né? Dá uma aumentada aqui para a gente conseguir ler melhor, tá? E aí na figura tá assim: é incrível a importância do dedicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto fala. Tudo bem? Então, o humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda atribuir no primeiro quadrinho poder ilimitado ao dedo indicador. Não, na verdade, essa parte que ela fala que é incrível a importância do dedo indicador, ela em nenhum momento ela está afirmando que esse dedo, esse indicador tem poder ilimitado. Tá? Ela fala da importância, mas não de poder ilimitado. Então não pode ser a A. A B diz: considerar seu dedo indicador tão importante quanto o dos patrões.
Não, também não, né? Não, ela diz que o indicador tem uma certa importância, mas não tão importante quanto o dedo do indicador dos patrões. A C diz: atribuir no primeiro e no último quadrinho o mesmo sentido ao vocábulo indicador. Exatamente, né? Então ela coloca a relação do indicador, né, para o dedo indicador do patrão e para o indicador de desemprego que aponta a quantidade de pessoas que estão desempregadas. Tudo bem? A gente quando vê aí as notícias, as notícias informam dessa maneira. Os indicadores marcam que existe tantas pessoas desempregadas no país. Então esses são os indicadores, tá? A D não pode ser porque usar corretamente a expressão indicador de desemprego, mesmo sendo criança, né? Ela não, o fato dela ter usado, mesmo sendo criança, a questão do indicador de desemprego, não tem relação de estar correto ou não o uso dessa expressão, por isso que não é a D, tá? Então vamos para a E. Atribuir no último quadrinho fama exagerada ao dedo indicador dos patrões. Ela não comete nenhum tipo de exagero ao fazer essa relação com o dedo indicador dos patrões, tá? Então, por isso que não pode ser a E. Então, a questão 8 é a C, tá? Vamos para a 9. Sobre conotação e denotação, podemos afirmar, exceto a conotação é utilizada, só um comentário, a gente tem que marcar a questão que não faz relação com conotação e denotação, ou seja, a questão que está errada nessa afirmação, tá? Então a A diz: a conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários e entre outros. E essa relação está correta, né? A conotação, ela realmente ela é encontrada. Tudo aquilo que é manifestação de sentimentos, a gente diz que o sentido é conotativo, tá? Então isso está certo, mas não é essa que marcamos. A B diz: uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados, dependendo do contexto da enunciação. Bom, o que está errado aqui? Está errado que o sentido denotativo não pode ter vários significados ou diferentes significados, porque essa função é feita pelo sentido conotativo ou a conotação. Então, a opção que se marca é a B, está incorreta. Vamos analisar a C. Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. Exatamente. Então, isso aqui é até interessante você anotar aí do lado do seu caderno, tá? Para vocês entenderem o que é sentido, como que os textos literários se apresentam, tá? A conotação, a D diz, a conotação e a denotação são as variações de um significado que ocorrem no signo linguístico, que por sua vez é composto de um significante, letras e sons e um significado, conceito e ideia. Exatamente isso aí. Tudo bem? Então, o 9 é a letra B. Então vamos aí para 10. E a 10 fala o seguinte: minha memória não se desgrudava daquela cena e meu olhar apagava a paisagem ao meu redor. Escreva a seguir as palavras dessa frase que tem sentido conotativo. Explique. Tá, eu fiz dessa seguinte maneira aqui, ó. O fato de associar algo que não está em estado físico, no caso a memória, ao termo desgrudava associado a algo físico. Então, a memória, que é algo que não é físico, está associado a desgrudar, que é algo físico. Então, essa relação ela só vai existir no sentido conotativo. No sentido denotativo, isso não se aplica. Então, a outra parte diz: do mesmo modo, o olhar, que é algo não físico, ter atribuições físicas, que é de apagar. Tá? No sentido denotativo, o olhar não apaga nada, mas eu posso usar essa expressividade no sentido conotativo. Tá certo? Você pode ter respondido com outras palavras, mas desde que seja dentro desse contexto aqui. Tudo bem, pessoal? Então, nós encerramos aqui
a nossa aula de revisão, tá? Até a próxima aula aí. Abraços.